Celso, ia-te pedir, antes de mais, uma pequena apresentação. Há quantos anos é que estás na modalidade? Há quantos anos é que praticas triatlo? E também profissionalmente, o que é que fazes? Ok. Bom, profissionalmente eu fundei a minha própria empresa, que se chama Next Level Hub. Rapidamente, no fundo, há duas áreas em que nós intervimos. Eu sou psicólogo, tenho uma equipa de malta psicóloga e nós desenvolvemos programas de soft skills para crianças e adolescentes, portanto, trabalhar liderança, perseverança, resiliência, todo esse tipo de competências que são importantes. E temos também essa componente corporate em que desenvolvemos formações com empresas. Pronto, overall é isso que fazemos. Em termos de triatlo, eu estava a pensar, eu acho que o primeiro triatlo que eu fiz foi talvez há 4 anos atrás. Nunca fui super consistente, eu acho que foi mais aquela ideia de ter uma prova, sentir-me super estimulado de fazer a prova, ficar contente e depois ficar 3 meses sem treinar a seguir. Portanto, eu diria que só nos últimos 2 anos é que comecei a olhar para, sobretudo para a distância de 70.3 com mais respeito, com mais seriedade. Na altura, quando decidiste decidir entrar no triatlo, qual é que foi o gatilho para escolher o triatlo? Olha, foi um dos meus melhores amigos. Na altura, eu venho de um percurso mais ligado à natação, portanto, bicicleta fazia casualmente e corrida também. Ele corria muito bem, não tinha tanta experiência na natação e decidimos fazer um triatlo olímpico juntos. Fizemos o Challenge Lisboa, acho que em 2021 ou 2022, algo assim, e adoramos a experiência. Pronto, foi assim algo de... Nunca tinha feito uma prova tão longa. E foi aquela sensação mesmo de superação, de começar a ter, ok, o que é que há a seguir? Qual é o próximo nível para fazer? O que é que eu posso otimizar? O que é que eu posso melhorar? Ok. Puxando aqui um pouco à nossa ligação contigo e ao período de trabalho que nós estamos a trabalhar, penso que há 4 meses, está quase a fazer 4 meses, portanto ainda é uma ligação, eu posso dizer recente, que nós, como eu digo sempre, queremos um processo de longo prazo, mas na altura quando tu chegaste até nós, eu penso que as duas coisas que eram mais importantes para ti num acompanhamento de treino eram uma adaptação do plano ao dia-a-dia, portanto às rotinas, e depois a questão de sentires uma proximidade diferente ao treinador. Sim. Durante destes 4 meses, nestes dois quesitos, tu sentiste alteração, sentiste essa mudança? E se sim, que impacto é que isso depois teve no processo de treino e na consistência? Sim, teve imenso impacto. Primeiro porque eu tenho dias muito pesados de trabalho, são dias que no mínimo podem ter 10 horas de trabalho, às vezes 12 horas de trabalho. E portanto, o meu primeiro requisito de facto é como é que eu consigo sentar-me com alguém, sentar-me com um treinador e tentar fazer um plano de treino à volta desta rotina. A experiência que eu tinha anterior, porque já tinha tido um treinador antes, de facto era um pouco mais a prescrição rígida de planos de treino. E portanto eu muitas vezes entrava ali em alguma insuficiência porque ou estava a tentar treinar às 10 da noite ou pronto, e sentia que de facto era muito complicado para mim. Desde a primeira call que tive também com o João, em que eu acho que ele traz aqui um misto de exigência, de accountability, sim, mas muito centrado na solução. É tipo, ok, esta semana não funcionou tão bem, o que é que fazemos? E dou-te um exemplo muito específico. Para mim, os treinos de bike longos, para mim longos neste momento são 2 horas e meia a 3, são os mais difíceis de encaixar. E houve 2 semanas seguidas em que eu não estava a conseguir fazê-los e optamos, ok, vamos trocar o dia. Vamos trocar de domingo para sábado e a corrida passa para o dia a seguir. E essa flexibilidade fez imensa diferença, por exemplo. Não sei se tinhas outra questão, já não me lembro. Era, portanto, as duas coisas principais que tu sentias era a adaptabilidade do plano, portanto é um dos pontos que eu toco sempre aqui, também toquei com o João quando falámos com o João, com o outro atleta, que é o plano adaptar-se ao atleta e não o atleta tentar dar fit a um plano que pode não ser standard, mas é o que na concepção do treinador tem de ser feito. E acho que aí está um grande gatilho, que é ok, existe o plano ideal e depois existe o plano ideal para o cenário que temos.
Porque Yeah. não vale de nada nós dizermos, epá, Celso, temos de treinar de 14 horas para cumprir o objetivo, se depois tu não estás a conseguir cumprir aquele plano, e isso cria muitos outros problemas, porque falhar treinos consecutivamente ou andar ali a trocar muito o esquema acaba por não funcionar. E depois era a questão do follow-up, isso que tu falas da accountability, de sentir também que o coach está realmente a ver o que é que tu estás a fazer e não é tipo, olha, está aqui o plano e Olha, até daqui a um mês. eu criando um ranking de coisas que gosto da Momentum, o feedback e o acompanhamento pá, é aquilo que mais destaca, logo desde o início. Algo que nós fizemos, aliás, foi talvez um dos primeiros documentos que preenchi quando entrei para a Momentum, foi olhar para cada dia da semana, não é? Em que pá, eu achei esse exercício ótimo, dizer, ok, de segunda a domingo queres ter 0 dias de descanso, 1 dia de descanso, 2 dias de descanso, não é? Na segunda, na terça, na quarta, por aí fora, qual é o tempo real que tens disponível para treinar? Não é? O ter em atenção como é que está a natação versus a bike versus a corrida, pá, isso faz imensa diferença, porque efetivamente a experiência que eu tinha anterior é, ok, que tempo queres fazer num 70.3? Queres fazer 5 horas, então tens que fazer estes treinos. E é tipo, se não estás a cumprir, já não estás lá. E portanto, isso endurecia muito a relação, porque havia accountability, mas não havia flexibilidade. Pá, e é uma das coisas que eu gosto muito com vocês, quer em termos de cultura de feedback, que é, pá, não só ver aquele áudio semanal, pá, isso é super importante. Às vezes eu estou a entrar nos treinos e estou-me a lembrar daquilo que o João falou da última vez e estou a esforçar-me para cumprir. E depois a call que temos de meia hora no meio do bloco. Pá, isso faz uma diferença muito, 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 muito grande. Sim, eu acho que o que nós estamos a tentar criar é uma forma equilibrada numa coisa que tu falaste que eu acho que é muito importante aqui, que é accountability, alguma pressão, entre aspas, mas sem passar um limiar de, para lá, esta pessoa usa o triatlo como um hobby, um desfrutar em muitos dos casos, mas esta estrutura parece que não. Às vezes as pessoas pensam, ok, uma estrutura, um feedback, uma call, uma correção, isso se calhar será demasiado para mim. Mas a questão é, nós tentamos aumentar aqui a taxa de consistência do atleta, a melhoria da execução, e criamos aqui um sistema, um processo, acabar o bloco e enviar um formulário para perceber como é que será o bloco a seguir, como é que está a satisfação, que são tudo processos que acabam por deixar isto talvez um pouco mais sistematizado, não tão às vezes olha, vamos por feeling, mas que acho que dá uma accountability e uma noção à pessoa de estou on track, estou a fazer, sei o que é que estou a fazer, isto é previsível, é consistente, e acho que para quem tem uma rotina e um trabalho exigente, ter uma segurança, uma sensação de ok, eu sei o que esperar e sei como é que funcionam os processos, e algo previsível acho que é algo importante para nós. Sim, e ajuda muito, pá, a genuinamente desfrutar. Porque eu acho que no triatlo, e sobretudo enquanto age grouper e alguém que não é profissional, eu acho que há muito uma cultura pá, de hustle, não é? Tipo, tem que ser tudo à base do esforço e da dificuldade, e se sofreres ainda mais, ainda é melhor. Pá, e eu acho que a consistência precisa de determinação, de foco, mas eu acho que se aprendermos a desfrutar do treino, a consistência é muito mais natural, não é? Não é aquilo que eu chamo aquele movimento de fisga, parece que estás ali, ok, estou consistente há 2 meses, há 6 meses, mas estou prestes a deixar de ser consistente. Estou prestes a arrebentar, claro. Pá, e para mim isso tem sido também uma das mudanças porreiras, não é? De conseguir desfrutar do treino. A bike, por exemplo, costumava ser, pá, para mim um castigo, até porque faço muito tempo em rolo. Pá, a adaptação do treino, o sentires a evolução, o sentires que tens um feedback mesmo específico, porque eu acho que também é esta outra questão. E é um tema que eu trabalho muito até na minha vida profissional, não é? Uma questão é aquele feedback de bom treino, não é? Ok, palmadinha nas costas. Outra coisa é ser mesmo específico, comentar tipo aquele segmento específico em que foste acima do ritmo ou abaixo do ritmo e querer perceber porquê. Foi por distração, foi por outro tipo de formato. Eu acho que faz-te entrar nos treinos. Eu entro no treino e sei exatamente o que é que o treino está a fazer por mim e o que é esperado. E isso faz com que eu também queira cumprir com os treinos de outra forma. Sim, 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 claramente. Eu acho que o facto de alguém ter eu acho que há dois princípios iniciais. O ter um plano de treino e uma estrutura é importante, mas depois tu perceberes que, primeiro, acreditares que essa estrutura está montada de forma ideal para ti, não só na questão de isto calha nos dias que eu posso treinar, mas este treino tem uma lógica. Não se jogam treinos aleatoriamente para a frente. O atleta consegue sentir que o que está a fazer tem uma certa narrativa, tem uma certa lógica. Epá, isso faz uma diferença tão grande. Eu já tive períodos
como atleta que não confiava tanto no treino, ou seja, eu estava a ir fazer aquele treino porque eu cumpria, no matter what, está lá planeado, eu mesmo não concordando, isto também foi algo no momento em que eu começo a perceber mais de treino, começa a surgir sempre um pouco mais de dúvidas. Uhum. E eu não quero isso nunca. E quando me fugia para isso, eu começava a sentir no treino que naquelas alturas que começa a custar, tu começas tipo, será que faz sentido? Será Yeah. que estás a perceber? Esforço de E recompensa, será que isto vai yeah, gerar? Yeah. então eu acho que esse é outro gatilho da consistência, que é tu estares confiante que pá, não me está a apetecer, mas eu sei que isto faz sentido e que eu preciso fazer para continuar nas próximas semanas e tem outro propósito. E nós acreditamos que o atleta ser consistente não é aleatório, ou seja, nós tentamos criar no package um sistema para que o atleta não sinta, mas que a consistência vá aparecendo. E não é possível com todos os casos e nem sempre funciona, mas acho que há certas estratégias e certas coisas que se consegue aumentar significativamente a taxa de consistência e aumentando a consistência, aumenta-se os resultados e depois é aquele ciclo quase de Sim, resultado. completamente. Sim, e mesmo estou a pensar, aliás, tive ontem call de feedback também com o João. Eu acho também interessante porque eu acho que vocês não olham só do ponto de vista da gestão de tempo, não é? Mas ao interessarem-se um pouco mais pelas rotinas dos atletas, também olham para a gestão de energia, não é? Porque às vezes é tipo, ok, eu tenho estas horas disponíveis, mas como é que foi o dia para ter energia para treinar, não é? Eu acho que isso também faz imensa diferença. No meu caso, eu tenho um filho de 18 meses. É incrível, mas tem a sua dose de exigência, não é? E às vezes o treinador simplesmente estar aware de que, ok, há isto que está a acontecer, também faz imensa diferença numa flexibilidade muito real, não é? Daquilo que está a ser feito. E uma coisa que também me lembrei que acho que é interessante, para mim fez muita diferença, o ir de férias para mim costumava ser muito penalizador, porque ou não posso treinar, ou, por exemplo, a bike ou assim, e é tipo, fogo, vou ficar 2 semanas sem treinar, já estou a perder ganhos. E o discutir isto com o João, com 1 mês, 2 meses, 3 meses de antecedência, e dizer, ok, tranquilo, vamos reajustar. Vamos marcar, vamos adaptar, claro. E às vezes até ter o treinador a dizer, olha, tranquilo, se vais de férias é preferível de facto reajustar, não tentar pôr demasiado, porque depois não desfrutas nem do treino, nem do tempo em férias. É uma diferença muito grande. Claro, boa, top. Esta é uma questão engraçada e um tópico que eu gostava de ver contigo também, porque acho que és uma boa pessoa para tocar nisto, que é, eu às vezes quando algum atleta vem falar comigo, eu gosto de fazer, é uma pergunta que eu tenho feito, que é, ok, discutimos os objetivos, tudo, e depois no final eu digo, porque é que isto é importante para ti? Ou seja, fora tipo o sub-10 ou o completar a prova, porque é que isto é importante para perceber quase o drive das pessoas? E eu tinha apontado aqui algumas, superação pessoal, porque é que fazem triatlo? Triatlo, corrida, desporto, superação pessoal, outros dizem desafio, outros dizem isto é o drive competitivo, fui atleta em tempos, perdi isso e agora quero voltar. Inspiração para filhos, família, outros melhoria de produtividade, melhoria profissional, o que seja. O que é que tu sentes que fazer triatlo melhora, ou porque é que neste caso isto é importante para ti? Revejo-me completamente nessas categorias. Ok. Eu diria, eu acho que há dois aspectos. Um de superação, claramente. Não no vazio. Eu lembro de natação até aos 14 ser muito, muito competitivo, mesmo. E depois a vida ficar tão séria que foi de género, tipo, estar a meter tipo, bidiários e pronto. Enquanto miúdo acabei depois por não continuar, mas ao longo de vários anos fiz muito desporto, mas nunca competia, então não tinha uma métrica, não tinha como saber se estava genuinamente a melhorar ou não. Então a superação individual é um ponto importante. Eu vou à próxima prova para dar uma coça na minha versão anterior, sem dúvida, acho que essa é uma componente. Acho que ligado à superação individual também há alguma curiosidade por género, se um gajo for consistente durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, até O que é onde é que que vai pode ir? acontecer? E portanto não tenho aquela pressão de, sei lá, disse ontem ao João, daqui a 2 anos quero fazer um full, tipo, próximo ano ser muito competitivo em 70.3 para no ano a seguir fazer um full, mas não estou tipo, tem que ser sub 12, sub 11, sub 10, não estou tanto por aí. Acho que há uma segunda componente que surgiu depois de ter sido pai,
Pá, que é tipo procurar, não é? Mais do que o que tu dizes é o que tu fazes e portanto deixar tipo um exemplo de, pá, de perseverança, de foco, de esforço, de fazer algo que vale a pena colocar esse nível de entrega. Eu acho que são essas as. Top, O que top. eu acho, o que eu estou curioso para ver, mesmo a nível competitivo, eu acho que isso traz aqui algo interessante, não é? Porque nós vemos em vários atletas de alta competição, quando o propósito não é só individual, quando estás a competir por algo maior do que só tu, pode ser pelo treinador, pode ser a tua percepção do quão difícil é o sofrimento muda. Não é? Eu costumo dizer, o meu filho pesa 13 quilos, se me pedis para segurar num halter 13 quilos o máximo tempo que eu conseguir, ou segurar no meu filho o máximo tempo que eu conseguir, o peso é o mesmo, mas o propósito Sim, é claro, completamente claro, diferente. claro. E portanto, acho que vai ser interessante. Yeah. Também. Isso fez-me lembrar um livro que eu li há pouco tempo e tinha uma parte do livro que tinha um capítulo. Eu não sei precisar mesmo, mas sei que a ideia ou seja, era uma travessia que nunca tinha sido feita, que era só 1 quilómetro, mas era em águas extremamente frias da Noruega, ou seja, a água era tão, tão fria. E o atleta que se estava a preparar estava a fazer consecutivamente os treinos e a falhar logo, tipo aos 2, 3 terços da prova. E o que aconteceu foi que ele começou a dividir a prova em etapas de 100 metros e como aquilo tinha uma vertente solidária, ele em cada etapa tinha tipo na cabeça as pessoas de um dos países que ele ia ajudar. E ele conseguiu, em teoria no livro, não sei se isto é 100%, mas vai um bocado ao encontro daquilo que tu estavas a falar, que é, se nós estivermos a pensar isto está a doer, mas eu agora estou a acabar porque isto é um propósito para isto ou para aquilo, e este propósito da angariação de fundos era um propósito nobre, um propósito bom, acho que isso faz imensa diferença e acho que é um tópico muito, muito interessante as pessoas pensarem porque é que isto é importante, porque se calhar isso também as vai ajudar nas fases piores a pensarem, ok, isto está a custar, mas isto vai fazer sentido na big picture e não estar só a olhar aqui para o que está acontecendo no momento. Yeah, eu sinto que, sobretudo no triatlo, não é? Que tipo, sofres durante um longo período de tempo, ter esse tipo de capacidade de encaixar o sofrimento faz tipo acolher o sofrimento e não querer que ele acabe rápido, não é? Porque no triatlo querer que o sofrimento acabe rápido não vai acontecer, a não ser que baixes imenso ritmo, depois também tem a sua dose de sofrimento. Não é? Sim, e normalmente eu acho que uma boa perspectiva que os atletas podem ter é que há momentos do treino e da competição que é suposto a coisa estar a doer. Faz sentido. Muitas vezes claro que às vezes dói e não estamos a ver progresso e isso é difícil de lidar, mas em treino há fases, há séries, há intensidade, portanto isso é o suposto e as pessoas encararem aquilo de uma forma, ok, eu estou lá e agora sei que tenho de me manter aqui mais 2, 3 minutos e faz sentido, é aqui que eu tenho de estar e não, o que é isto, o que é esta sensação, dores nas pernas, pulso a aumentar, não, isso é tudo suposto e portanto eu acho que isso é um bom framing. Olha, gostava de saber objetivos futuros, eu sei que tens sinos, mas é só sinos, o que é que, também já falaste da questão do Ironman, médio e longo prazo, quais é que são assim os teus objetivos concretos? Olha, este ano a única prova que tenho de triatlo mesmo em Sines, eu nunca fiz um T100 antes, então não sei exatamente o que esperar, mas no próximo ano a minha maior prioridade vai ser o 70.3 de Cascais. Estou a ver outras provas no calendário, mas será para chegar a Cascais e fazer. Não sei, eu gostava de fechar um 70.3 abaixo de 4 horas e meia. A última prova que eu fiz nessa distância, o segmento da bike foi encurtado, quase 30 km, fiz em 4 horas e 22, então é muito difícil, se calhar teria feito em 5 horas, não sei. Mas também sinto que já estou a passar a minha melhor forma, estou melhor do que já uma vez tive, então também acho que com um ano de consistência, sinto que era um número... Acreditas nisso? Acredito. É o primeiro passo. Acredito. É o primeiro passo, porque esse depois também é outra coisa, que há alguns atletas eu ouço a falar objetivos e eu sinto que eles dizem, mas por outro lado não devem acreditar mesmo, a 100%. E eu acho que a partir do momento em que nós dizemos eu sei que neste momento eu não estou a valer aquilo, mas eu acho que eu tenho condições e eu acredito mesmo que eu posso ir lá, é só meter horas, é só meter tempo e vai acabar por dar.
Sim, eu acho que, claro, não se pode ser irrealista, mas também é uma marca que me gera algum medo, Uhum, porque eu vejo as pessoas que atualmente fazem 4 horas e meia e é tipo, ok, há uma distância clara, mas também estamos a falar de 1 ano e 2 meses, não é? Eu acho que uhum, se for mesmo, mesmo consistente, lá está, a tal curiosidade de perceber, pá, será que uhum, chego lá e claro. entrego? Não é? Mas Uhum. acredito. E no ano Boa. a seguir era fazer um full. Pá, eu acho que era. Eu lembro uma vez, numa entrevista, tu ou no teu podcast, de falares algo sobre. Enfim, que não é preciso terminar a prova, não é? Terminar a prova com um sorriso, ou seja, desfrutar da prova, aprender a desfrutar da prova. Também me entusiasma a ideia de fazer um full. Se calhar, depois de fazer um full, os próximos vão querer competir com o Uhum, tempo, mas interessa-me imenso fazer um full pela primeira vez para ter essa sensação de fazer uma prova sem preocupação de tempo, só mesmo de desfrutar. E uhum. portanto, esse é, eu diria, a longo prazo. Não vou mais de 2 anos, porque eu acho que para manter o foco gosto de Claro. manter assim, Boa. mas Sim, eu planeio acho uma que razão. eu acho que o teu plano é bom porque primeiro queres, e também é a minha perspectiva de avançar para a distância full, que é eu quero primeiro sentir que eu estou a fazer 70.3 com um controle brutal de prova, ou seja, eu sei Uhum, que posso puxar, posso competir, e eu agora ainda sinto que, claro que o nível também vai sempre subindo e quando estamos no contexto pro é difícil, mas ainda sinto às vezes que a distância ainda não é totalmente dominada. Ainda há uhum, dúvidas na nutrição, ainda há dúvidas no até onde é que eu posso ir. Portanto, eu ainda me estou a conhecer na distância 70.3. Portanto, eu quero dar o salto para a distância full quando já estiver mesmo no domínio da 70.3. E no meu primeiro full, mesmo como atleta profissional, eu não vou encarar a prova numa perspectiva de competir com os outros. Eu vou competir muito na minha bolha e na uhum. minha prova porque eu quero conhecer a prova. E eu acho que o Age Group ainda tem de ampliar mais esta visão, que é a minha primeira prova de Ironman tem de ser para descobrir, tem de ser um bocadinho abaixo, se calhar, do que eu até posso andar, mas para conhecer a prova e para sair com boa experiência. Porque eu já Yeah. ouvi atletas que faziam muito bons 70.3, foram ao primeiro full e apontaram logo a um grande objetivo e saíram de lá com uma experiência tão traumática que ou nunca mais voltaram a fazer full ou voltaram a fazer, mas muito a medo. E portanto, eu acho que o primeiro full tem de ser para ir a medo mesmo, naquela Uhum. de estou a treinar, estou a sair para treinar. Na maratona, logo se faz contas. Se a pessoa estiver muito Uhum. bem, tem muito tempo na Yeah. maratona para ir buscar tempo. Por isso, acho que essa abordagem é top. Olha, ia-te fazer uma última pergunta numa Uhum. vertente de. Eu acho que há muita gente que nunca teve um treinador ou sempre preferiu fazer por ela, por não ver o benefício de ter um acompanhamento, um treinador, por achar que não vai no contexto dela fazer sentido. O que é que tu dizias a uma pessoa que está assim na dúvida se faz ou não faz sentido ser acompanhada e ter um coach por trás e uma estrutura? Uhum. Pá, eu lembro uma vez um professor dizer que, pá, em relação a algumas decisões que tu podes fazer um caminho de estrada, caminhar, uma estrada cheia de buracos, não é? Podes fazê-la descalça, podes fazer com umas boas sapatilhas. O percurso é o mesmo, não é? Uhum, Eu acho que aqui é a mesma questão. Não estamos a pôr em causa que alguém sem um treinador ou, enfim, sem um acompanhamento especializado, eventualmente não faça a prova ou não termine, não é? Mas, independentemente da experiência ou do resultado, pá, eu acho que há o ter uma estrutura, não é? E que no vosso caso não é só o treinador, é a própria comunidade. Não uhum, é? São todos aqueles extras que por acaso acho que não mencionei, mas além do feedback, por exemplo, as calls que se faz com a equipa toda, e eu, por exemplo, nunca consigo estar, mas as calls são gravadas e, portanto, eu a seguir vou ver. Portanto, uhum, boa. tens muitos focos de aprendizagem, não é? E, portanto, eu sei que é um bocado um senso comum, é um clichê aquela ideia de realizar o teu potencial, não é? Mas, opá, qualquer um de nós tem um determinado potencial. Eu acho que com estrutura, com acompanhamento, um plano de treino não olha para os teus resultados e ajusta-se, não é? Ele está montado no início, independentemente do que aconteça. Eu acho que ter um treinador atento, que vai monitorizando, que vai fazendo reajustes àquilo que está a acontecer, pá, uma comunidade em que tu. Eu, por exemplo, eu devo ser, eu digo isto às vezes aos meus amigos, eu devo ser tipo dos piores gajos da Momentum neste momento e tipo, sinto-me super inspirado quando vejo Não, os não. resultados. Não, mas eu estou super ok com isso, tipo, sinto-me super inspirado, dizer, não, fogo, eu também quero entrar naquele patamar. Portanto, eu acho que ter uma estrutura que nos acompanha, que acrescenta acompanhamento, conhecimento, flexibilidade, ajustes, pá, faz toda a diferença.
toda a diferença mesmo. Boa. Celso, olha, muito obrigado e vamos fazer daqui a um ano, já com mais resultados ainda. Acho Um que sim. abraço. Muito Um obrigado. abraço. Obrigado. Tchau.